Em que momentos a gente tem golpes militares? Quando você tem crise de poder. Quando entre executivo e legislativo você tem um tipo de choque que se torna insolúvel, você não consegue quebrar. A proposta do Rui Barbosa, desde o início, era você jogar para o Supremo essa decisão. Veja, eu não estou propondo ou sugerindo que essa seja uma boa solução. É só porque no DNA da República Brasileira, o debate já nasceu assim. Porque o debate vem de uma coisa que já era meio torta no Império, que é, veja, Dom Pedro II era um sujeito democrata, tá? O pai dele, Pedro I, não era muito, não. O Dom Pedro II tinha credenciais democráticas reais, era um cara super tolerante com... A imprensa brasileira borbulhava em caricaturas falando mal do Pedro II, ele nunca mandou fechar um único jornal, Dom Pedro II e tudo mais, mas existia essa coisa maluca que o pai dele tinha criado, que o José Bonifácio tinha criado, que era o poder moderador, que era esse poder, e isso estava na cultura brasileira, de ter esse poder quando o Brasil se torna independente, ter esse quarto poder, que era o do imperador, que tomava decisões para desempatar as coisas. Então, quando eles vão para construir a República e não tem mais esse poder moderador, fica ali quem é o cara que cuida, quem é a instância que cuida do poder moderador. Quem é que faz o desempate? O Júlio de Castilhos botava o Exército, Rui Barbosa botava o Supremo. Por quê? E aí o princípio dos Rui Barbosa tinha mais sentido, que era o Supremo... Pelo menos ele é quem define e quem interpreta por último a Constituição. Aliás, essa é uma frase do Rui, né? O último a errar é o Supremo. E a ideia aí desse o último a errar, o Supremo, é uma ideia que na sua base tem... É claro que a decisão do Supremo pode estar errada, mas alguém tem que ter a decisão final, que não vai ser questionada. Veja, eu não estou dizendo que não tenha um problema no Supremo, porque eu acho que tem um problema no Supremo. Tá? Eu acho que o problema no Supremo, inclusive, começa com decisões monocráticas. Mas eu acho, cara, que a gente não consegue ter uma conversa sobre o Supremo Tribunal Federal enquanto a gente não tiver um equilíbrio entre legislativo e executivo. Enquanto não voltar a estar azeitada essa relação entre legislativo e executivo, a gente não consegue olhar para o Supremo e fazer algum tipo de reforma. A gente precisa, antes, baixar a fervura, fazer com que a administração pública e a legislatura voltem a funcionar harmonicamente para aí podermos olhar para o Supremo. Porque se a gente tenta resolver primeiro o Supremo, isso se aproxima demais de um golpe de Estado. Entende? Porque quem diz o que a Constituição, que é a Constituição legal, diz ou não diz, é o Supremo. Primeiro a gente resolve a política. Depois a gente olha para fazer qualquer tipo de reforma administrativa, o que inclui o Poder Judiciário. Gabriel, você discorda da leitura que eu faço, cara? Eu gostaria que a Luísa perguntasse para o nosso telespectador se ele acredita ou não nas vacinas. Por gentileza, Luísa, manda essa aí só para a gente entender, porque, curiosamente, há uma grande interseção entre as pessoas que não acreditam em vacinas, não gostam de vacinas, não tomam vacinas e que dizem que o Brasil vive uma ditadura do Supremo. Ele afirmou na pergunta que o Supremo Tribunal Federal não existe para agir politicamente. Certa resposta em alguma medida, ok? A grande questão é, a lei que está embasando este julgamento não é uma produção do Supremo Tribunal Federal. Eu passei a manhã desta terça-feira na Faculdade de Direito ensinando a diferença para os meus alunos do Common Law e do Civil Law. No Reino Unido, lá por volta do ano 1066, surgiu um sistema jurídico que era completamente baseado nas decisões dos juízes. Essa é a fonte primária do direito do Civil Law, do Common Law. Ou seja, você tem como fonte primária um processo decisório do juiz. E como fonte secundária, as normas que são criadas pelos parlamentares, seja na Câmara dos Comuns, na Câmara dos Lordes. No Brasil, que adota um sistema jurídico que descende do Civil Law, um modelo que foi criado ali no final do século VI, com a mistura do que restava do Império Romano e com a junção dos pensamentos dos povos bárbaros, né? O
sistema romano-germânico, você tem uma contraposição clara. A primeira fonte primária é a norma, é a lei. Então, a primeira coisa para responder o nosso telespectador é: o senhor já leu a lei? O senhor viu a lei que foi criada não pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, mas pelo Congresso Nacional Brasileiro, eleito pela população brasileira em eleições auditadas e corretas? Pois é, foi esse Congresso que criou esta lei, enviou um pedaço de papel para o outro lado da Praça dos Três Poderes, onde fica a função executiva do poder, e o presidente Jair Messias Bolsonaro não vetou a lei, que era um direito dele. Ele podia ter vetado a lei, o veto poderia ter votado no Congresso e ele poderia ter sido derrubado. O que o senhor presidente então fez? Sancionou a lei no uso das suas atribuições do artigo 84 da Constituição da República Federativa do Brasil. E essa lei está em vigor desde então. Baseado nessa lei, a Polícia Federal, um dos órgãos do nosso Estado, cumpre o seu papel. O Ministério Público Federal cumpre o seu papel e chega isto no ambiente adequado, que é o Supremo Tribunal Federal. Por que essas pessoas que fizeram esta balbúrdia golpista na Praça dos Três Poderes não estão sendo julgadas em outras instâncias? Porque é um concurso de pessoas que envolve gente que tem a prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso acaba acontecendo ali. E Alexandre de Moraes não está julgando. Ele está sendo o ministro relator. O julgamento que acontece no caso brasileiro, ao contrário de um tribunal britânico, americano ou australiano, baseado nas decisões anteriores, vai seguir o que diz a norma positivada, a lei criada pelo Congresso, meu caro, que o senhor ajudou a eleger. Então, ou seja, o que nós estamos vendo de modo muito claro num sistema jurídico tipicamente feito com base no civil law, é uma norma positivada que tem uma hierarquia baseada na Constituição, leis complementares, leis ordinárias. Essa norma existe. Vem o caso concreto. As instituições do Estado, como Polícia Federal e Ministério Público, oferecem uma denúncia. E aí, por que eu pergunto se ele acredita em vacina ou não? Porque o Supremo Tribunal Federal, tal como um líquido que é injetado num corpo doente, repleto de vacina, não tem a opção de não agir. Quando você é vacinado e toma uma bezetacil, o conteúdo que entrou no seu corpo não tem como falar, não vou atuar aqui. Não. O Supremo Tribunal Federal, uma vez provocado, precisa atuar. E, que coisa, mas será que este juiz poderia julgar? Será que ele não é suspeito? Já que foi vítima das ameaças? As ameaças são gerais, não apenas ao Alexandre de Moraes, mas aos 11 ministros do Supremo. Desde sempre, o bolsonarismo pós-eleição já avisou e já anunciou que fecharia o Supremo com cabo e com soldado. Só isso bastava. Ainda bem estavam redondamente enganados. E, portanto, o Supremo, nesse momento, entre muitas falhas que possui, eu insisto nisso, porque parece que a gente fica aqui defendendo o funcionamento óbvio e normal das instituições, fechando os olhos para as falhas que elas possuem. Não. Muitas falhas no Supremo, nos ministros, na relação desses ministros e dos seus familiares com o mundo jurídico brasileiro. É muito problema. Mas o que está acontecendo ali é o funcionamento de uma vacina que pretende reforçar o nosso sistema imunológico contra essa herpes que eclodiu, chamada bolsonarismo. É isso. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os altos comandos não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas
De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.